pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole e hoje eu tenho um relato aqui, um relato bem forte para vocês. Eu tenho certeza que vai levar muita cura e libertação, como todos aqui no canal, para honra e glória de Deus. Eu tenho gostado demais de estar lendo aqui, compartilhado com vocês todos esses testemunhos e ver os comentários de vocês aqui nos vídeos também, porque eu tenho certeza que está abençoando a vida de outras pessoas que estão ainda saindo ou ainda se encontram, né, presos dentro desses relacionamentos tóxicos. E cada história contada aqui, cada livramento, cada bênção do Senhor sobre a vida de vocês traz uma palavra de esperança, de motivação, de ação, muitas vezes, né, que leva, impulsiona a pessoa a falar: chega, acabou, eu não aceito mais isso. Nós temos que nos posicionar, dar um basta muitas vezes e colocar o limite. Então é assim, se posicione, você é filha, filho do Rei, do Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra, e Ele tem um propósito lindo para sua vida. Então, você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa que as pessoas acreditem que você é uma pessoa boa, de bom caráter. Basta Deus saber. Mas vamos lá. Ela diz assim, ó: boa tarde, Cris, na santa paz do Senhor. Meu nome é Fátima, né? Ela já colocou um nome fictício, então eu não preciso alterar aqui para vocês. E ela diz assim: estou casada há 42 anos. Gente, 42 anos casada. Só agora, no início de setembro, descobri os seus vídeos. Glória a Deus por isso. E pude ver que moro com um narcisista abusador. Gente, vocês têm noção? A pessoa tá casada há 42 anos. E aí Deus vem e pá! Revela. Liberta. Traz para dar testemunho. Eu vibro, gente. Eu vibro de ver como que tudo coopera pro bem daqueles que amam a Deus. Mais uma prova disso. Ela diz: graças a Deus tive uma infância saudável, só que meus pais tinham muito cuidado comigo por ser a única mulher de 3 irmãos. Eu era a caçula, por isso eu não saía para nenhum lugar, nem para ir à escola. Uau! Apesar de tanta proteção e cuidado, era amada por todos. Lembrando que éramos evangélicos, eu nunca namorei, não tive experiências com outros rapazes. Ela coloca entre parênteses, a puritana, kkkk. Morava no interior da Paraíba e aos 18 anos fomos estudar na capital. Na época, o científico, e ia numa Kombi, onde o motorista era meu irmão que fazia faculdade. Sempre fui alegre, sorridente, de bem com a vida, me relacionava bem com todos. Aos meus 20 anos tinha que ir para o colégio de ônibus, pois o meu irmão tinha terminado a faculdade. Foi quando comecei a andar só. 20 anos, gente. Num desses dias estava na rodoviária quando chegou um coroa de cabelo grisalho e me olhou de um jeito que eu fiquei sem jeito. Kkkk. Olha isso, gente, 20 anos e chega um coroa de cabelo grisalho. Ok, veio na minha mente: detesto o homem casado que fica olhando as mocinhas. Eu também nunca gostei, gente. Ai, dá um nojo, né? Entrei no ônibus e ele também entrou. Só que eu não percebi, mas ele sim. E isso foram acontecendo quase todos os dias, pois ele trabalhava na capital e voltava para casa no mesmo ônibus que eu vinha. Ele morava numa cidade vizinha. Até que um dia ele comprou a passagem na cadeira ao lado da minha. Uau! Nesse dia o assunto foi sobre o colégio, aulas, matérias e etc. E isso se repetiu, só andava ao meu lado. Muito atencioso, educado, inteligente, respeitador, já tinha se formado e trabalhava num escritório na área de formação, que era contabilidade. Ok. Então ele tinha feito um concurso para o fisco estadual, passou e assumiu numa cidade próxima à minha cidade. Deixamos de nos ver. Fazia um curso de inglês aos sábados pela manhã e ele ficou sabendo e foi fazer o mesmo curso e levou junto com ele 2 irmãs. Agora éramos os 4 melhores amigos, né? No caso, também amigas. Ele sabia que eu já tinha falado para ele que só namorava com uma pessoa evangélica e ele começou a ir na igreja, assistir cultos. Até aí, uma pessoa aparentemente normal. Olha que interessante, eles são capazes de tudo, gente, até de se batizar, né? Para você acreditar que eles são da tua fé, para que você aceite, case e faça tudo.
Um certo dia tinha um casal de pastores em nossa casa e ele chegou e disse: que coincidência, sonhei com vocês ontem à noite. Sonhei que vocês me davam um prato de sopa para eu comer. Resumindo, ele aceitou Jesus e foi àquela festa. Passaram os dias e começamos a namorar. Ele não falava em casamento ainda, mas com 3 meses de namoro ele comprou geladeira, fogão, enceradeira. Até me assustei. Já? Gente, mas esse aí nem pediu em casamento, nem noivou. Ele já foi direto comprar, nem te avisa. E outra coisa interessante que você falou aqui. Essa parte que sonhou. Ai, gente, como eles usam o sonho para manipular pessoas. Já vi vários deles fazendo isso, principalmente mulher narcisista, viu? Ai, sonhei com você essa noite. Ai, sonhei com você não sei do que. Usam para várias coisas, para manipular, para triangular, para fazer você ficar com medo. Para tudo esses seres usam sonho. Por quê? Porque é algo que como que você vai provar se é verdade ou não? É um sonho, a pessoa diz que sonhou. Entende? Só Deus, já passei por isso, gente. Deus é mais. Ok, ele disse sim, quero casar o mais rápido possível. Não dá mais para esperar. Ele é mais velho do que eu, 9 anos. Ok, achei que fosse mais, né, do que isso, mas... Então ele tinha 29, já era grisalho, eu já tava achando que ele já tinha uns 60, sei lá. Enfim, pela vontade dele, com 6 meses já era para estarmos casados. Não queria festa, era só para ir no cartório e casar. Minha mãe falou com ele e disse: olha, só tenho uma filha, nunca me deu trabalho e você é o primeiro namorado dela. O meu prazer é ver minha filha entrar na igreja de noiva, dar uma festa grande e não tem necessidade de casar tão rápido assim. O que vão pensar dela? Você não vai ter despesas com a festa de casamento, é tudo por nossa conta, a mãe dela falando. Ele concordou, comprou as alianças e noivamos. Com 1 ano e 3 meses nos casamos, eu com 23 e ele com 32. Interessante. Não tive lua de mel, não sei o que é isso. Para mim foi doloroso. Minha lua de mel foi na casa onde ia morar, na capital, num colchão no chão, pois até então ele ainda não tinha montado a cama e nem tampouco pago para alguém fazer isso. Eu achava que seria em qualquer hotel, menos o colchão no chão. Aí já começou, eu indaguei, né? Você não vai me levar para nenhum lugar? Não vai me levar para um hotel? Então, no segundo dia de casada, ele me levou para um hotel bem barato, sem nenhum conforto. Meu colchão no chão estava mais confortável. Gente do céu. Era para melhorar e piorou. Senti, mas não disse nada. Condições ele tinha de ir a um hotel melhor e eu pensei, deve ser porque gastou muito para mobiliar a casa. Olha, a gente já dando desculpa para os erros deles, né? Pela falta de consideração. Ficamos sempre procurando uma narrativa para justificar a falha. Exatamente. Passaram-se 2 semanas e o colchão no chão do mesmo jeito. Eu falava para ele, vamos montar a cama, eu te ajudo. E a resposta era sempre a mesma, depois. Eu já passei por isso, gente. Depois e depois, até a hora que você explode, né? Aí eles vão e fazem. Aí você fica se sentindo mal, porque você grita. Mas chegou no limite, gente. A gente vai com paciência, educação e pede. A gente oferece de ajudar e a pessoa fala depois. E aí o depois nunca chega. Gente, é pra causar estresse, pra ativar gatilhos e pra você explodir, né? Que aí você já fica condicionada ao abuso reativo e começa você a achar que você que é a tóxica ali, né? Um dia de sábado, como ele sempre saía nesses dias e não tinha hora pra voltar, o que fazia, só Deus sabe. Eu montei a cama. Quando ele chegou, parece que estava tudo como antes. Não deu importância. Então, quando casei, já era habilitada e tinha passado no vestibular. O carro era da minha mãe e como ela não dirigia, e papai também não, ela disse que eu podia ficar com o carro. Logo então, ele vendeu o dele e ficou só o meu, que era para a faculdade, todas as manhãs. E adivinha com quem? Com o dito cujo. KKKKK. No início eu achava o máximo, esse homem me ama tanto que me acompanha para a faculdade, senta do meu lado, kkkk. E aí onde começou as manipulações. De ser reservada e não fazer amigos, cursava o primeiro período da psicologia e aí ela explica que aconteceu algo. Ele foi transferido para o sertão da Paraíba e não fui, fiquei e veio uma pessoa quase irmã que foi criada pela minha avó
E quando minha avó faleceu, ela ficou na casa da mamãe e ficou comigo para não ficar sozinha. Ele só vinha final de semana para casa. Num desses finais de semana, ele estava em casa precisamente no quarto e eu estava no terraço. E a minha irmã estava no portão conversando com a vizinha da frente. A casa do lado estava um início de incêndio. E eu fui avisar para ele o que estava acontecendo. E ele falou, entra você e a fulana e fecha a porta. Tudo bem, fui avisar para minha irmã que o dito cujo mandou que entrássemos. Só que por ela estar conversando com a vizinha, eu não podia falar na frente da vizinha. Quando a vizinha foi embora, foi que eu falei para minha irmã, vamos entrar. Grande foi a minha surpresa, kkkk. Ele veio, fechou a porta e deixou eu e a minha irmã do lado de fora. Gente do céu, passamos a tarde inteira fora, no terraço, não tinha cadeira, sentamos no chão. Você e o chão, hein? Tá repreendido. Chamamos por ele, batíamos na porta e nada. Ele abriu a porta perto do escurecer. Foi uma grande decepção, pois nunca tinha passado por um castigo assim. Ele foi bem claro que a culpa foi minha, porque ele tinha dado uma ordem e eu não cumpri. Eita, começou a mostrar a carinha dele. Realmente entrou em mim um sentimento de culpa e ao mesmo tempo achava que não. A confusão já começa a se instalar na mente da pessoa, né? Minha irmã foi embora e disse, aqui eu não fico mais. Esse teu marido é doido, fica tu, kkkk. Hoje acho graça, mas nesse dia chorei muito, pois nunca vi meu pai tratar minha mãe assim. Meu pai sempre foi respeitoso com minha mãe. Todo o dinheiro era entregue para ela fazer o que ela quisesse. E aí já comecei a ver a diferença. Fiquei pensando, né, no caso, ele fez isso na frente da minha irmã, meu Deus. Ele era muito estudioso, concurseiro, fez um concurso de auditor federal e passou. Foi chamado para assumir em outra cidade, 2 horas de distância da capital. Dessa vez nos mudamos e ele transferiu o meu curso e o dele para a cidade onde fomos morar. Só que a transferência do meu curso ele fez para economia, que era o mesmo curso dele. Gente do céu! Pois é, mais uma vez os dois juntos. Um curso que não tinha nada a ver comigo, mas tinha que ser o que ele queria. Surreal, hein? Eu não sentia que era uma pessoa, e sim uma filha rebelde. Eu me doei completamente para ele, fazia todos os gostos dele, pois se não fizesse era castigada, ficava em silêncio e eu, inocente, ficava perguntando o que eu tinha feito, o que eu tinha falado, pedia perdão e nada, kkkk. Também fazia greve de sexo, eu ficava intrigada e perguntava para mim mesma, como assim? Ele não podia ficar sem sexo, se tivesse em casa eram umas 3 vezes por dia. Hoje eu vejo que era sexo e não amor. Pouco se preocupava comigo. Às vezes pensava que eu não era a esposa e sim uma mulher de programa. Era essa a minha sensação. Ficava com a minha consciência pesada, pois tudo era válido para ele. Alugava fitas pornográficas que era para me fazer exatamente como na fita. Para ela fazer igualzinho como estava vendo lá na fita. Depois do sexo, dava as costas como se eu não existisse e ia dormir. E eu ia chorar longe dele para que ele não percebesse. Pois, se ele me visse chorando, ele dizia que era peso na consciência. Ele falava, a senhora sabe muito bem o que a senhora faz na minha ausência. Ele insinuava que na ausência dele eu ia ficar com outro homem. Pense como ele queria ser corno. Ela fala, desculpa a expressão. Muitas das nossas discussões ele colocava outro homem no meio, depois que eu resolvi não mais me submeter a fazer o que ele queria. Pois eu não quis mais assistir o vídeo pornô e agora era só papai e mamãe e ponto final. Gente, vocês são demais. Sofri com o castigo, mas nesse sentido ele não forçava. Tenho convicção que era Deus já agindo em meu favor, com certeza. Deus não permitiu mais. Nas nossas discussões, eu falava para ele, quem disso cuida, disso usa. Como me acusar que eu tenho homem, se não ando só? Para todos os lugares ele ia junto. Acusações vinham para mim e eu mandava de volta para ele. Até aí não tinha filhos, e era mais o que ele me cobrava. Fui no médico, fiz todos os exames e o diagnóstico foi... Tranquilo, a senhora está apta para engravidar, então vamos fazer os exames no seu marido. Ele presente ouvindo tudo e foi feito o espermograma. Resultado, esperma bem baixo do esperado e de má qualidade. Eita!
pois os espermas morriam no caminho e não chegava até o óvulo para fecundação. Ele tinha que fazer um tratamento que ele iniciou e não terminou. Então, não tive filho biológico. Continuando, certo dia estava em casa e escutei um barulho na frente de casa. Fui ver o que se tratava. Eu tinha uma cachorrinha e ela estava no cio. O portão tinha uma talisca quebrada e eu colocava uma tábua com uma pedra para que a cachorrinha não saísse ou que entrasse outro cachorro. Pois 3 cachorros forçaram a pedra, derrubaram a tábua e pegou a cachorrinha. Minha cachorrinha nunca tinha namorado. Dessa vez ela estava logo com 3. Chamei ele para que fosse comigo pegar a cachorrinha e colocar os namorados para fora. Para que eu chamei? Pensava que ele fosse, ser um ser normal e fosse agir como eu. Escutei coisas absurdas. Ele disse: você é culpada, você fez isso de propósito, você... Olha isso, porque você é quem está viçando e quer estar no lugar da cachorra. Meu pai, e é isso mesmo que você faz, por isso você deixou os cachorros entrar. Não tive como não chorar. E mais uma vez me acusando de que eu tinha peso na consciência das coisas erradas que eu faço. Projeção, porque quem faz isso, quem sente isso, é ele, né? Mas tem que jogar em alguém. Mas o problema é que sente peso na consciência, mas não faz nada para mudar, né? Só joga no outro. Ok, ficava perguntando a Deus que pecado cometi. A opressão era tanta que já estava querendo acreditar que realmente eu era culpada de tudo. Pois bem, ele não me ajudou em nada, foi para o quarto e novamente se trancou. Isso já passava das 10 horas da noite. Chamei e nada. E as horas foram passando, batia na porta, ia aumentando as batidas e nada. Meu temor era o horário e chamar a atenção dos vizinhos. Eu já estava vermelha de ódio, já passava das 11 horas da noite e quando vi que realmente ele não iria abrir, eu ameacei ligar para a polícia. Ótimo. Só aí então que ele abriu. Minha fúria estava tanta que fui para cima dele, puxei as orelhas, dei tapa na cara, ele só se defendia. Isso é outra coisa que eu tenho visto, que alguns relatos, alguns casos, gente, chega num ponto que a pessoa já está num limite de estresse que começa a agredir o abusador. Continuando. Falei para ele que ele tinha casado com uma jovem virgem, eu não era qualquer uma, que ele foi o primeiro homem da minha vida. Sabe o que ele me respondeu? Ele falou para mim assim: quem me garante que você não colocou um tomate na vagina? Meu Deus do céu, para me enganar. Para eu pensar que fosse sangue. O ódio subiu mais ainda, mas pedi misericórdia a Deus e esse ódio foi diminuindo. Mas não dormi essa noite. Era só lágrimas e ainda por cima foi para o banheiro se masturbar. Foi a partir daí que eu fui tomando abuso dele. Passamos bem 2 meses sem sexo, mas ele não sentia falta, foi se masturbando a hora que ele queria. Ele mostrava para mim que não precisava de mim, também não pedia desculpa e respeitava, não procurava ele. Isso deixava ele mais irado. Nessa época eu ensinava na escola dominical e ele também, e isso eu ficava revoltadíssima. O que esse homem está ensinando? O que ele tem para ensinar? Que exemplo de vida ele tem para ensinar? Até então, essa altura do campeonato, ele não comprava roupa e calçado, pois minha mãe me dava. Íamos numa loja de calçados, ele escolhia o calçado que ele queria, então o vendedor perguntava: e a senhora não vai escolher um calçado para a senhora? E quem respondia era ele: não, ela não está precisando não. Isso é outra coisa em relação ao abuso, gente, que a gente tem que observar. Muitas vezes esses seres são tão controladores que a pessoa pergunta algo para a vítima e o abusador que responde por ela. Ela nem falou nada, era pergunta para ela. E aí ele veio e fala que não. E aí ele respondeu: quem tá precisando sou eu, não ela. Eu ficava triste, morrendo de vergonha. Até que um dia eu falei para ele: a partir de hoje, se prepare para me dar o que eu preciso. Faz tempo que deixei a casa dos meus pais e quem tem que assumir é você. Gostei. Isso é pôr limite, é se posicionar. A responsabilidade comigo é sua. Isso mesmo. Nesse período não estava mais na faculdade, perdi o curso. Como tinha muitas habilidades manuais, resolvi fazer artesanato e vender. E quem disse que eu tinha acesso a esse dinheiro? O dinheiro dele não dava para nada, só vivia apertado e logo então pegava meu dinheiro. Resolvi montar um comércio com todas as habilidades que eu sabia fazer. Cresceu muito, glória a Deus por isso, ganhei muito dinheiro na época,
mas era explorada. Perdi minha saúde, fiz cirurgia da coluna, fiquei com fibromialgia e assim fui deixando de trabalhar. Sim, antes de parar de trabalhar, tinha uma jovem que ajudava nos serviços domésticos. Finais de semana, ela ia para casa. Ok. Um certo dia da semana, ela não estava na minha casa e fomos dormir. De madrugada acordei e ele não estava do meu lado, saí caladinha e fui ver onde ele estava. Onde ele estava? Ela faz assim, é uma pergunta, ponto de interrogação. Na cama da secretária doméstica, cheirando a calcinha dela e se masturbando. Ai, gente, não dá, que nojo. De quem é a culpa? Ela pergunta. Minha, é claro. Eu não tenho uma esposa que satisfaça os meus desejos. Eu não pensava em tirar minha própria vida, mas eu pedia para Deus que me levasse, pois a minha vida não tinha mais sentido. Chorava muito. Quando não estava bem emocionalmente, engordava. Quando dava uma trégua, emagrecia e assim era a minha vida, mais para engordar do que para emagrecer. Depois que meus pais partiram, ele botava meus irmãos contra mim, falava dos meus irmãos todos os dias. Até que um dia eu falei para ele que deixasse meus irmãos em paz. Eu nunca falei dos seus irmãos, então não admito que você fale dos meus. Foi quando ele parou. Ele gosta muito de ler e um certo dia encontrei um livro, não lembro bem qual era o título, mas esse livro falava justamente tudo que um homem deve fazer para desagradar a sua mulher. Eu fiquei atônita, pois ele não fazia nada para me agradar, sempre era o oposto. Isso é outro ponto importante desses transtornados. Eles sabem o que você gosta, o que você quer, e eles têm o prazer de fazer o oposto. Eles sabem muito bem o que é importante para você e o que você não gosta, e aí eles fazem exatamente o oposto, exatamente isso. Para estressar, para tirar tua paz, para azucrinar tua vida. Porque são pessoas infelizes, eles vivem uma vida miserável e querem te levar para viver lá na miséria com eles também. Ninguém merece, gente. E a prova disso, de que é tudo de caso pensado e é consciente, né? Porque na hora que você dá o basta e você fala não quero mais, eles vêm e fazem o quê? E falam o quê? O que você mais quis ouvir na sua vida. E fazem tudo que sabem que você gosta, que eles nunca fizeram antes, né? Porque eles não dão valor, porque acham que você nunca vai ter coragem de se posicionar e de sair desse inferno. Mas Deus é mais. Tudo que ele sabe que eu não gosto, ele faz. Ele sente prazer em me ver infeliz. Certo dia ele saiu de noite, fiquei sozinha em casa e ele demorou a chegar, então eu decidi dormir. Quando ele chegou, bateu na porta e eu não ouvi, estava num sono profundo. Bateu novamente e foi aumentando as batidas, então eu ouvi. Acordei assustada com a batida forte e fui lá, levantei e fui abrir inocentemente. Ele entrou louco de raiva. Saiu procurando por trás do sofá, abriu o guarda-roupa, procurou porta por porta debaixo da cama e eu até então não estava entendendo o que ele estava procurando. Gente, imagina essa cena. Paranoico. E eu burra, kkkk, perguntei, amor... Ainda chamei do dito cujo de amor. O que você tá procurando? Ele tá procurando o Mário. Atrás do armário. Não me aguento, gente. Ele colocou o dedo na minha cara e falou baixinho, mas com muita ira. Você ainda me pergunta o que eu tô procurando? Mulher, quando demora pra abrir a porta para o marido é porque está com outro na cama. Ah, não. É o que ele faria, né? E eu disse, realmente estou com outro na cama que você não consegue ver. É o meu Deus. Ele está comigo. E você, com a sua mente suja, podre, não enxerga. A casa estava em reforma e a parte onde estávamos, as janelas eram gradeadas e a única porta de entrada e saída era justamente a porta que ele estava batendo para entrar. Se tivesse um homem comigo, teria que sair pela porta onde ele estava. E ela coloca um ponto de exclamação. Não dormi essa noite. De madrugada, quando achei que ele estava dormindo, saí caladinha, fui para a sala, sentei na cadeira de balanço e comecei a chorar. A dor vinha da alma e comecei a falar com Deus, a pedir justiça. E por que de tudo isso? Eu achava que eu não merecia passar por tudo isso. Tinha sido uma boa filha e que eu merecesse um bom marido. Tínhamos tudo para ser um casal feliz, mas que não dependia só de mim. Exatamente. Para minha surpresa, chega aquela pessoa no escuro, passa a mão nos meus olhos e vê que eu estava chorando.
e mais uma vez me acusa de peso na consciência, que eu ando fazendo o que não agrada a Deus e que eu estava com outros homens. Ele aparentemente amava crianças e resolveu adotar um filho. Por quê? E ela diz, ele sabia que eu não queria adotar. Eu falava, se Deus não me deu um filho biológico é porque Ele não quer que eu seja mãe, pois Ele fez de tudo e adotamos uma menina. Pensei que as coisas fossem melhorar, mas piorou. Tudo que eu fazia, ele desfazia em relação à educação da criança, fazia todos os gostos dela e comigo tinha limites. Só complicou mais ainda. Já pegou a criança para te torturar de vez. Ele queria te enlouquecer, viu? A menina foi crescendo e vendo o exemplo do pai, via como ele me tratava e isso foi fazendo ela se revoltar. E ele culpava as pessoas que vinham na minha casa trabalhar e ele dizia que essas pessoas faziam a cabeça dela contra ele e ele também me acusava. Uau! Hoje ela não quer saber de homem e não quer casar. Isso acontece muito. Ela não admite homem nenhum mandar nela. O sonho dela era terminar os estudos, trabalhar e ter independência financeira, e assim foi. Ela tem independência dela, fala com o pai, mas não tem carinho por ele, apesar de que ele fez todos os gostos dela. Pela vontade dela, não estaria mais com ele, mas ele me encurralou direitinho. Não deixou eu ter minha independência financeira, cortou todos os meus sonhos e projetos para viver uma vida dedicada só para ele. Olha, ela é linda, hein? Sabe o que eu vejo? O inimigo, ele tenta atrapalhar e ele acaba ajudando, porque ele quis fazer isso, adotar essa criança para te causar ainda mais estresse, né? Para ir contra aquilo que ele sabia que você não queria. Pois essa menina, essa criança foi um presente de Deus na sua vida, assim eu vejo, uma bênção do Senhor, porque ela não se deixou corromper. Por mais que ele fez tudo os gostos dela, ela soube ver o caráter, ela soube identificar, ela tem discernimento e ela ainda te ajudando. Olha que linda. Deus é lindo, gente. Deus é maravilhoso. Vocês conseguem ver isso que eu tô vendo aqui? É libertador. Olha só, pela vontade dela não estaria mais com ele, mas ele me encurralou direitinho. Não te encurralou não, porque Deus é mais. Quem o conhece, ele é o homem dos sonhos de toda mulher. Mas em casa comigo, só fala comigo aos gritos, ele é muito grosso. Quando chegou os computadores, a NET, ou bendita NET, kkkk, ele não saía do PC, trocava a noite pelo dia e eu achava bom em parte. Menos encrenca pra mim, kkkk, tempo livre pra você, né? Resolvi ver o que realmente ele fazia na NET, pois quando eu entrava no escritório ele estava estudando, kkkk. Resolvi procurar que matéria era essa. Bate-papo, ela coloca em letra maiúscula, evangélico. Mas os assuntos da conversa eram os piores possíveis. Para cada mulher ele dava um nome diferente e com uma delas, ela era casada e ela se despia para ele. Gente do céu, e ele se masturbava. Eu imprimi todas as conversas e uma dessas conversas ele confessou que só transava comigo pensando nela. Daí não teve mais como ter libido com um homem desse. Minha filha também descobriu, imprimiu as conversas, mas ficou calada. Não me contou nada, por isso tanta revolta da parte dela. Eu descobri nas coisas dela, mas ela não sabia que eu já sabia. Né? No caso, ela não sabia que ela já tinha descoberto. Nessas alturas, ele já era pastor. Gente, eu não estou acreditando que eu estou lendo. Pregava, dirigia culto, e isso aumentava ainda mais minha angústia de ver o que aquele homem estava fazendo ali no altar. Eu não queria ser nada. Todos os convites que chegavam para mim, eu dizia que não queria, que não estava preparada. Era muito triste ver tudo isso, um mascarado no púlpito, e ele sempre dizia para mim que um dia minha máscara ia cair e todos iam ver quem realmente eu era. Gente, é uma projeção, essas pessoas, é uma coisa que eles fazem, que eles têm que acreditar na própria mentira, né? Porque olhar pra si e ver que eles são tudo isso de ruim, não dá, né? E ela continua, guardei todas as provas para no tempo certo apresentar. Eu pedia muita graça e misericórdia ao Senhor e realmente Ele me deu. Não permitiu que entrasse em depressão, só tive ansiedade. Glória a Deus por isso. Se peço para comparar alguma coisa, Ele vai, compra, mas traz tudo errado ou esquece alguma coisa. Já passei por isso várias vezes.
E já percebi que ele faz de propósito para haver uma discussão e ele entrar em greve de sexo e silêncio total. Entrei no jogo dele e fico no silêncio também. Sim, e lembrando as minhas provas, um dia do nada ele criou uma confusão, não lembro bem o que foi. Só sei que eu peguei uma das conversas dele bem picante, esfreguei na cara dele e disse: olha aqui quem é você. A partir de agora você pare de conversas com essas vadias. Porque se você continuar eu vou levar todas as suas conversas para o pastor e toda a igreja vai saber quem realmente você é. Eita! E vamos ver quem tem máscara, se é você ou eu. Quero ver você apresentar as provas contra mim, já que você fala que eu que tenho máscaras. Exatamente. Mas as provas contra você eu tenho de sobra. Foi a primeira vez na vida que eu fiz ele ficar mudo de verdade. KKKKK. Uau! O jogo virou. E pesado. Exatamente. E é isso mesmo que você falou, né? Porque você tá cheia de provas e ele não tem nenhuma contra você. Só que eles gostam de intimidar, vai falar coisas, né, pra pôr medo e você parar e fazer o que ele quer, obedecer. Tudo pra você acreditar nas mentiras, que na verdade não tem nada de errado, não tem nem prova, porque você não fez nada de errado. No início de setembro fez 42 anos de casados e a comemoração foi 0. Uns dias antes, do nada, ele fez uma confusão e eu entendi logo que se aproximava a data do casamento. Exatamente. Já é de praxe. Então, desde o início do mês, não tem mais contato. Falamos o mínimo possível. Dirigimos 1 hora, 2 horas e os dois vão mudos dentro do carro. KKKKK. Então eu ficava pensando, perguntando a Deus, como se chama esse comportamento dele? Não é que eu estava no YouTube e aparece um vídeo seu falando de narcisismo? Yes! Deus é lindo! Eu amo! Porque foi assim comigo também, gente. Eu tava num momento assim, Deus, pelo amor de Deus, o que é isso? Como lidar com essa pessoa? Senhor, me ajuda, não sei mais o que fazer. Aí eu vou no YouTube e aparece lá, narcisista. Ai, foi uma mistura de sentimentos, mas foi libertador. E desde então eu já não sou mais a mesma e o canal só vem aqui, ó, cada vez tendo mais e mais confirmação através da vida de vocês de que esse é o caminho, né? O caminho da conscientização. E sim, isso leva a cura e libertação para vidas que estão no sofrimento. E aí, olha lá, continuando, ela fala: curiosa, fui olhar, então descobri que o meu marido é um narcisista. E aí ela diz que ela não falou tudo, mas ela falou as coisas principais aqui nesse relato. Ótimo, o que Deus colocou no seu coração e aqui já tá top. Todos os dias já amanheço ansiosa em procurar mais dos seus vídeos. Que linda! Desde o dia que descobri, fui dormir meditando nos depoimentos e as histórias são muito parecidas com a minha. Adormeci e sonhei. Sonhei com minha casa no modelo antigo antes da reforma. Ela tinha 3 janelas na frente e as janelas eram de madeira maciça, não dá bicho. Então eu fechava as 3 janelas, mas a última, quando fui fechar, ela estava bichada. Tinha um buraco embaixo da janela e eu fechava, mas tinha uma abertura e eu via a rua. Eu entendi que a minha casa eu estou fechando todas as brechas, mas tem uma bichada. Eu fechei, mas tem uma fenda que vejo a rua. Interessante. Esse mês ele não foi na igreja, não quis ir para a ceia e também não fui, pois só ando com ele. Andando com ele eu arranjo homem. Imagina se eu saísse só. Misericórdia. Fui no salão, passei 8 horas no salão, só tinha mulher e ele lá do meu lado. Gente, tem uns que são assim, tem uns que são chiclete. Eu nunca tive um desse, graças a Deus, porque não ia dar certo não. Eu não aguento não, pelo amor de Deus. E as mulheres falando: meu Deus, que coisa linda, quanto amor ele tem por você. Ele todo paciente te esperando, fazendo palavras cruzadas. Nossa, não se fazem mais homens como esse. Então foi oferecido água, café, ele se sentiu o máximo, todo poderoso, as atenções foram voltadas para ele. E eu com uma carinha de Amélia, um sorriso amarelo. É isso aí, tem mais coisas, mas falei as relevantes. Sigo aqui a minha vida na graça e misericórdia de Deus até o dia que Ele permitir.
Se você achar que deve publicar, tem minha autorização. Deus continue abençoando a sua vida e levando entendimento a muitos que precisam de ouvir os relatos. Beijos no coração. Eu adorei ler seu relato, você é muito linda. Olha, glória a Deus pela sua vida, viu? 42 anos não é fácil. E realmente eu digo, viu? Deus, ele permitiu, eu creio, né? Muita coisa, mas ele sempre te guardou. E ele tem grandes coisas ainda pra você, viu? Se prepara aí que tá mais perto do que você pode imaginar. Esse relato aqui, você não tem noção, mas vai levar muita cura, libertação, muito conhecimento, muita confirmação, libertação, cura. Eu acho que eu já falei tudo isso, né? Mas é isso aí e muito mais. Isso aqui não tem preço. O que você declarou aqui, as coisas que você contou, do jeito que você descreveu, influenciada pelo Espírito Santo de Deus, inspirada, né, pelo Espírito Santo de Deus. Quantas mulheres estão dentro das igrejas hoje? Ok? Homens também. Mas quantas mulheres estão casadas com homens, pastores, que fingem ser filhos de Deus, homens de Deus que fingem ser verdadeiros cristãos e são narcisistas aí, viciados em pornografia, masturbação. Imagina um homem lá na igreja, você lá vendo, né? Meu Deus, como que o pessoal que está aqui na igreja não tem discernimento de espírito, não conhece do transtorno, não sabe? Na Bíblia fala do começo ao fim sobre o mal. Ou são pessoas tão ruins quanto eles e é tudo da mesma máfia, estão tudo lá enfiado dentro da igreja, fazendo a festa, não tem temor nenhum a Deus. Ou a maioria não tem ainda noção, ainda estão na ingenuidade, não tem o conhecimento que liberta. Mas assim, Deus mostra, né? Então fica aqui, né? Mais esse relato, mais essa confirmação de que isso existe, que estão sim dentro das igrejas. E é uma cara lá e outra cá, né? Mas Deus é mais. E eu amei que você se posicionou. Várias vezes que você fala aqui, você confronta. Você pode ver que quando a gente vai lá e confronta e fala a verdade na cara deles, aí é com eles. Você quer, né, fazer uma autoanálise? Quer melhorar? Quer continuar aqui? Então vamos trabalhar nisso. Agora do jeito que tá, não vai ficar, né? Então assim, ele só tem a perder. E você ainda é muito paciente, que ainda... Nossa, gente, olha, eu vou falar, cada situação é uma situação, só Deus pode dizer o que fazer, principalmente quando é casamento, né? Mas, independente de você sair ou ainda não conseguir sair, seja lá o motivo, né, que for, você consegue sim se posicionar. E é aquela coisa, chega um ponto que você não tem mais nada a perder. A pessoa quer ficar, vai ser do jeito que você vai dizer, que é o jeito que Deus quer. Não quer, não gostou, arrume outra, vai embora, pronto. Você não vai precisar fazer nada. Deus mesmo arranca da sua vida. Mas a gente tem que perder o medo, a gente tem que se posicionar, a gente tem que sim ser um espelho para eles, mas aquele espelho que eles vão olhar e ver eles e não a gente. Não como um saco de pancada, né? Como uma lixeira para eles jogarem toda a porcaria que tá lá dentro. Não. É olhar para si e falar, ok, essa porcaria tá em mim e vem daqui, vem dali, então eu vou trabalhar nisso, eu vou trabalhar naquilo, porque senão eu vou viver nesse ciclo torturante e quem acaba sofrendo mais são eles mesmos, né? Porque imagina o tédio que e a exaustão de estar sempre buscando suprir algo que não tem como suprir com coisas de fora. Uma hora a pessoa vai se render, tem que se render, né? Porque não dá para fingir ser o que não é por muito tempo. E Deus já mudou o mundo espiritual e Ele está revelando, além de ser para nos proteger, para a honra e glória do Senhor, é também para que essas almas perdidas possam se reencontrar e voltar, né, ao primeiro amor. Porque Deus, Ele nunca abandona ninguém, Ele é o Criador. Mas Ele não interfere no nosso livre-arbítrio, então Ele deixa a gente escolher. Ele chama de volta, Ele chama para perto todos os dias da sua vida, das nossas vidas. Aí você ou se entrega e vai se aproximando mais e mais e as coisas vão só melhorando para sua vida, para sua, né, estadia aqui na Terra, ou vai só piorando e piorando e piorando e a pessoa rejeitando e a pessoa fugindo. No caso aqui do relato, esse seu marido aí é o que ele mais faz na vida.
projetar tudinho que ele sente por ele mesmo em você. Graças a Deus que você é cheia do Espírito Santo, que você sabe muito bem que não é você, que é ele, né? Mas é surreal você estar ali na igreja e vendo a pessoa em casa sendo o que é, fazendo o que faz e ali pregando e falando coisas que sabe que é o certo, mas não põe na prática. Isso que é o pior, porque Deus sabe a intenção do coração e sabe o que vai aqui, ó. Uma coisa é você estar na ignorância, outra coisa é a pessoa conhecer da verdade, saber que aquilo que está fazendo não é o certo, mas fala para os outros fazer o que é o certo, mas faz tudo errado consciente. Tá bom? É essa mensagem, Deus é mais. E muito obrigada mais uma vez. Deus te abençoe, Deus cuide de você sempre. Muito obrigada pelo seu relato de coração. Eu deixo aqui a minha gratidão. Deus abençoe a todos que estão aqui. Se você quiser mandar seu relato também, o meu e-mail é relato.sobrevivente@hotmail.com. Beijos no seu coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!